Bom dia, irmãos. Hoje o nosso tema, especificamente sobre idolatria e casamento misto, a relação que existe entre esses dois princípios, esses dois conceitos nas Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus, só pedir auxílio de vocês, porque nós vamos abrir alguns lugares da Escritura aí, eles são importantes para dar sequência ao entendimento do nosso assunto. Então, eu quero convidá-los a voltar para o livro de Êxodo, no capítulo 34, por favor. Êxodo, no capítulo 34. Os irmãos que estiveram aqui na quinta-feira à noite, quando tratamos sobre o tema Nós nos tornamos aquilo que adoramos, lembram que nós baseamos no capítulo 33, começamos no 32 e apenas mencionamos o 34. Mas eu quero convidá-los a ler a última parte, a parte do meio do capítulo 34, que vai do verso 10. Queria que vocês acompanhassem comigo a leitura do texto. Então disse: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com seus deuses. Não te farás deuses de fundição. Não te farás deuses de fundição. Vamos orar, irmãos, e dar início à nossa palestra. Senhor, mais uma vez nos encontramos diante da tua santíssima presença, para proclamarmos, para falarmos as maravilhas da tua verdade, da glória do teu nome, revelada na tua santa lei. Dá-nos, ó Deus, a graça de compreendermos a tua palavra. E para isso, com o salmista, oramos. Desvenda, Senhor, os nossos olhos nessa manhã, para podermos contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Perceba que o capítulo 34 do livro de Êxodo, irmãos, ele traz aqui uma solução para o problema que começou no capítulo 32, que foi a construção ou a edificação de um bezerro de ouro, a prática de idolatria em Israel. Esse texto, essa narrativa, como falamos na quinta-feira, traz consigo uma declaração da parte de Deus que passa a ser usada em todo o Antigo Testamento. Povo de dura cerviz. Essa declaração, então, ela é uma realidade que percorre todo o Antigo Testamento, sempre associada ao conceito de idolatria. Agora, quando Moisés desce do Monte Sinai, junto com as tábuas da lei, ele quebra as tábuas diante do povo, dizendo: o pacto foi quebrado. Agora
veja no verso 10 do capítulo 34, o pacto é restabelecido. E veja que o pacto não é outro pacto, é o mesmo pacto, não é? Porque se você olhar no verso 10, acompanhe comigo. Então disse, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível que faz contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, não é? Eis que eu lançarei fora de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jeruseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores. Né? Perceba que toda a declaração utilizada nesse texto já foi usada anteriormente. Isto é, a lei de Deus que foi ordenada no Monte Sinai, no capítulo 19 e 20 de Êxodo, é retomada aqui com a mesma linguagem. Eles têm que obedecer a mesma lei que foi entregue no Monte Sinai. Entenda? O pacto é renovado, mas não é um outro pacto. É o mesmo pacto. O padrão da lei é o mesmo. Eles têm que seguir os mesmos princípios da lei estabelecida ali no capítulo 19 e capítulo 20 do livro de Êxodo. Agora, nesse momento o que ele passa a dizer é, vocês perceberam que o coração do homem é inclinado à idolatria. E veja, e a idolatria, ele está diretamente associado com a imoralidade, com a prática da imoralidade. Isso é inequívoco na narrativa. Veja, volte comigo mais uma vez no capítulo 33 do livro de Êxodo, por favor. Desculpa, o 32 especificamente, o 32, no verso 19. Veja, aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor. Veja, ele viu o bezerro e as danças. Aí há uma coisa interessante. Primeiro, o culto idólatra associado com a satisfação da carne, dos desejos do coração. E na sequência, no verso 25, veja, e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos. E perceba que uma associação direta com a idolatria, não é a impureza sexual, é a imoralidade. Isso está diretamente associado. Logo, no capítulo 34, o Senhor vai dizer, há uma maneira de vocês se protegerem da idolatria. Veja, guarde a minha lei. Vocês não podem se apartar de mim, não é, sem cair na prática da idolatria. Para que vocês estejam firmes, vocês têm que seguir os meus preceitos. E aí o Senhor diz um princípio claro. Não entregue as suas filhas aos filhos deles, para que eles não adorem os seus deuses. Veja, imediatamente, como um conceito claro na narrativa, veja, e a narrativa é isso, ela constrói um conceito. Para onde o narrador me conduz é para onde eu devo ir. Nenhuma implicação eu posso fazer que o próprio narrador não tenha feito. O narrador me leva a entender diretamente aqui Moisés, guiado pelo Espírito Santo, a me conceder um conceito claro. A idolatria, uma das maiores portas da prática da idolatria no meio da igreja, é o casamento misto. É o relacionamento entre alguém que teme a Deus com alguém que não teme a Deus. Essa é a maior porta de entrada de idolatria. Alguém chegou a dizer certa vez, né, e aqui John Bunyan, eles são os filhos de casais que se relacionam dessa maneira, isto é, alguém que teme a Deus com alguém que não teme a Deus. Os seus filhos são híbridos. Eles não são tementes o suficiente para largar esse mundo e se entregar completamente a Deus. E eles não são ímpios o suficiente para deixar a igreja e viver na prática da iniquidade. Eles são híbridos. Eles não conseguem se entregar completamente ao serviço nem de Deus, nem mesmo do mal. É estranho esse conceito, mas
O que a Escritura está dizendo essa é a maior maneira, essa é a maneira mais inteligente de Satanás para poder destruir o santo culto a Deus. Quando as famílias começam a entregar os seus filhos aos filhos dos ímpios. Eu quero, obviamente, partindo desse texto, irmãos, trabalhar com vocês esse conceito. E aí eu quero percorrer a Bíblia em alguns momentos importantes. Porque existem, eu vou chamar aqui de dois conceitos, dois princípios de casamento misto. Um que está estabelecido na criação e tem implicações diretas, e outro que está ligado ao caráter redentivo. Um é no aspecto da criação e outro no aspecto da redenção. Eu quero que vocês voltem comigo, por favor, à Escritura Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 18. Porque, infelizmente, nós não podemos simplesmente, na nossa geração, infelizmente eu digo isso, falar de casamento misto. Entenda, casamento misto é um que teme a Deus com o que não teme a Deus. Porque hoje o próprio conceito de casamento ele é estranho. Então você pode se casar com pessoas do mesmo sexo, no conceito da nossa geração. Logo, eu preciso então estabelecer um padrão desde a criação para entrarmos na redenção. Então, deixando claro alguns valores que a Escritura nos ordena. Gênesis, no capítulo 2, por favor. Versículo 18. Na quinta-feira à noite, eu comecei falando de um tópico que eu disse que ia tratar melhor hoje, que é a ideia de que a revelação bíblica, ela não quer mostrar para mim e para você o quanto Deus sabe sobre as coisas. Ele está nos ensinando, não dizendo o quanto Ele sabe. Não leia a Bíblia como que a Bíblia estivesse dizendo para você, ora, Deus não sabe de tudo. Porque se você ler um verso 18 como esse, do capítulo 2, diz assim, olha, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E disse, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idôneo. Ora, você lê um texto como esse dizendo, está vendo? Deus não sabe de tudo. E exatamente a maneira como o teísmo aberto lê um texto como esse. Aqueles que acreditam que Deus constrói o tempo, o futuro com o homem, com a história. Então, imagina o seguinte, Deus criou o homem, e depois de ter criado, disse, eita, eu cometi um lapso. Não é bom que o homem esteja só. Quando eu leio a Bíblia dessa maneira, eu começo a criar caricatura de Deus. Veja, eu estou falando do soberano que está me ensinando. Eu não estou falando do soberano que está me dizendo o quanto sabe das coisas. Esse é um ponto fundamental na narrativa. Então, ele sabe de todas as coisas. Mas o que ele está me ensinando aqui é simples. Perceba que não só o ser de Deus expressa a doutrina, como as suas obras expressam a doutrina. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Nenhuma lei, nenhum código de lei no mundo, exceto a lei de Deus, é pautada no ser e na obra do legislador. Somente a lei de Deus é pautada no ser e na obra do próprio Deus. Perceba isso. Ora, Deus, por exemplo, diz a Israel quando está entrando na Terra Prometida. Quando vocês entrarem na Terra Prometida, vocês terão escravos. Agora, não tratem os escravos como vocês foram tratados no Egito. Em outras palavras, tratem como eu tratei vocês. Isto é, eu libertei vocês. Perceba que a linguagem bíblica, ela aponta para o fato de que, assim como eu fiz, vocês vão fazer também. Jesus Cristo, por exemplo, diz, no meu reino é diferente do reino do mundo. No meu reino existe alguém que está acima e as pessoas estão subordinadas. No meu reino, quem quiser ser o maior, esse seja o menor. Quem quiser ser grande, seja servo de todos. Aí ele diz, assim como eu, que não vim ser servido, mas servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Perceba que o fundamento da doutrina ou da prática é a sua própria obra. Né? É aquilo que ele faz, é aquilo que ele é. Dessa maneira, o apóstolo Paulo pega a ordem da criação e diz assim lá na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2. Eu não permito que a mulher tenha autoridade de homem, porque primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Veja, eu não saberia, irmãos,
qual o papel do homem e da mulher se não fosse criado um primeiro e outro depois? Eu não saberia. Você imagina se ambos fossem criados no mesmo dia, da mesma forma? Quem é a autoridade? Você entende que na narrativa, então, o que a Escritura está me ensinando não é apenas o que Deus, não é o que Deus sabe, em hipótese alguma, mas Ele está me ensinando acerca do modo como eu tenho de viver em sociedade. E aí ele diz, volte comigo para o texto do verso 18, por favor, do capítulo 2 de Gênesis. Ele diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Uma auxiliadora idônea. É interessante, a palavra auxiliadora, sabe-se naturalmente que ela já implica o conceito de que ela vai auxiliar o homem no papel que Deus o chamou. Isso é claro. Mas veja, idônea, o que exatamente a palavra idônea significa? A gente pode aqui trabalhar conceitos, valores, o que quiser, mas o texto me parece categoricamente nos ensinar o que idôneo significa. Então eu vou começar dizendo, eu vou mostrar para vocês o significado de idôneo. Idôneo significa alguém que é da mesma natureza, mas diferente. Alguém que é da mesma natureza, mas diferente. Deixa eu explicar isso para vocês no texto. Veja que, de maneira intrigante, o verso 18 termina, ele começa a falar da criação de animais. Veja, no verso 18 ele diz, ora, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão lhe chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava um auxiliador idôneo. Veja que coisa interessante no texto. O verso 18 começa falando da necessidade de uma auxiliadora idônea, ele entra com o conceito do animal, e depois diz, mas para o homem não havia. E perceba que na sequência, quando Deus cria a mulher da costela de Adão, ele dá nome à mulher, assim como ele deu nome aos animais. Então entenda que o nome que ele deu aos animais era, eles não são da minha natureza. Eles não procedem de mim. Eles são distintos de mim. E veja, se ele deu nome à mulher cientificamente, isto é, de origem, ela procede do homem. Veja, é um nome científico. Isso aqui não é um nome de alguém apaixonado. É um nome científico. Ela se chamará varoa porque foi tomada do varão. Essa é a linguagem bíblica. Logo, o nome que ele dá, veja, ele dá nome aos animais e nome à esposa. E quando ele dá nome à esposa, veja, ele diz, esta, afinal. Perceba que Herman Bavinck, comentando o texto, diz assim, é como se fosse um hino. Encontrei o que eu aguardava, é perfeita. Agora, veja, você vai olhar no texto sagrado e vai perceber, não poderia ser alguém de outra natureza. Aí Deus vai na criação, coloca um sono nele. Ele dorme profundamente. Tira a costela, veja, ela sai dele. Ela é da natureza dele. Ela procede dele. Não é ninguém de outra natureza. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Levítico, capítulo 20. Levítico capítulo 20. Eu vou voltar nesse texto. Queria que você deixasse esse texto marcado, porque eu vou voltar a ele outras vezes, mas rapidamente eu queria que nós lêssemos apenas aqui, não é? No versículo 15. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá. Matareis o animal. 16. Também a mulher que se achegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás bem assim como o animal, certamente morrerão.
seu sangue será sobre eles. De onde vem essa lei? Isso é arbitrário? É um conceito da criação. O idôneo é alguém da mesma natureza. Alguém da mesma natureza. Mas não só da mesma natureza, diferente. Não pode ser exatamente como ele. Tem que ser diferente. E o nome dela é mulher. O nome dele é homem. No mesmo texto do capítulo 20 de Levítico, por favor, no versículo 13, ele diz: quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram a abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Na doutrina e na narrativa da criação, está estabelecido um padrão. Você vai casar com alguém que é da sua natureza diferente. Um homem vai casar com uma mulher. Não pode ser com um animal, nem pode ser com alguém do mesmo sexo. Entenda, irmãos, que essa ordenança do capítulo 20 de Levítico não é uma ordenança que surge do vazio, do contexto cultural que Deus está aqui, não. Isso é uma ordem da criação. Os preceitos dessa verdade estão lá na criação, como Deus estabeleceu. Então nós estamos falando aqui de um casamento misto que Deus abomina. Esse tipo de relacionamento Deus abomina. Deus abomina. Ambos morrerão, diz o texto sagrado. Mas veja, voltando para Gênesis, não desmarcando Levítico, por favor. Voltando para Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ver o que significa isso. Por favor, na sequência, no verso 22 diante. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Esta afinal, não é? Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Deixa aqui eu correr um risco. E aqui eu vou concordar mais uma vez com o mesmo autor que eu citei, de Herman Bavinck, nesse livro A Família Cristã. Ele fala uma coisa intrigante. Ele diz que o que está sendo impresso aqui é o ser de Deus, entenda? A lei, irmãos, ela é aquilo que Deus é, né? A manifestação do ser de Deus, tanto do seu ser como da sua obra. Então, você imagina que quando Deus cria o homem, distintamente da criação de todas as outras coisas, ele cria no meio de um diálogo, perceba? Ele cria as outras coisas dizendo, haja luz e houve luz, por meio da sua palavra. Quando ele cria o homem, ele diz, façamos o homem. Perceba que esse caráter dialogal na criação do homem reflete um aspecto distintivo, não é? Deus está imprimindo no homem aquilo que é dele, isto é, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Esse homem se comunica entre si e ele se comunica com o Criador. Porque Deus cria o homem no meio de um diálogo. As coisas, elas declaram a glória de Deus, o Salmo 19 diz. Mas em silêncio, não se ouve a sua voz. Mas o homem fala, Adão, onde estás? Mais uma vez, Deus ali não está dizendo quanto ele sabe onde Adão se encontrava. Ali é para mostrar que nós somos feitos para responder à voz de Deus em obediência. E nesse aspecto, o homem criado por Deus foi criado com esse fim. Então Herman Bavinck vai adiante e diz assim, perceba como o caráter da Trindade se revela na estrutura do homem.
caráter trinitário na criação. De um, ele faz dois. Deixa o homem pai e mãe, una-se à sua mulher, e de dois, ele faz um. O padrão do ser de Deus é estruturado na própria relação marido e mulher. Então, pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Quando você escuta os valores da sociedade, conceitos da sociedade se contrapondo aos valores da Escritura Sagrada sobre família, a gente ouve muito, porque isso é contra a família, isso é contra a família. Não é contra a família, pode ter certeza disso. Eles estão se levantando contra o Criador. Porque eles estão ferindo aquilo que Deus é. Quando eles desestruturam esse conceito, eles estão ferindo ao Criador. E o ser de Deus é impresso na própria estrutura da relação marido e mulher. Mas, por favor, a narrativa bíblica mostra que então não pode ser com alguém do mesmo sexo, nem alguém de outra natureza. Mas também não é só porque é alguém da mesma natureza e também de outro sexo que se pode ter comunhão. Esse é outro princípio importante. Veja, você vai ver no próprio livro de Levítico, no capítulo 20, abra sua Bíblia comigo, verso 10, perceba. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, perceba, ora, é um homem que se deita com uma mulher, isto é, da mesma natureza, sexo diferente, mas não é a sua esposa. Você percebe que o que está posto ali existe um relacionamento que Deus abençoa. É aquele que é constituído entre pessoas que são da mesma natureza, de sexo diferente, mas dentro de um padrão de fidelidade. Não pode fugir a esse princípio. Se você se deita com a mulher que não é sua, a Bíblia chama de adultério, ambos serão mortos. Não apenas deitar-se com um animal, não apenas deitar-se com alguém do mesmo sexo, mas deitar-se com alguém que é do outro sexo, mas que não é a sua esposa. Está estabelecido um padrão. O que acontece, irmãos? Como o pecado ele entra na história da humanidade, o capítulo 3 ele começa com uma informação interessante. A serpente fala com a mulher. Que coisa interessante, né? Por que a serpente não fala com um homem? Por que ela fala com Eva? Pode ter certeza disso. Não é porque Eva era mais suscetível ao pecado, porque a natureza da mulher é mais fraca. Ambos foram criados à imagem de Deus. A Bíblia é categórica em afirmar isso. Porque desde o princípio, Satanás, ele busca perverter a ordem da criação. Ele tenta colocar a mulher como cabeça da estrutura da família. Desde o princípio foi assim. Quando Adão cai, quando o pecado entra na história, Deus não pergunta à mulher, pergunta a Adão: Adão, onde estás? Tu és o cabeça. Deus mantém o princípio da criação mesmo após a queda. E Satanás, antes da queda, ele entra com a quebra do padrão. É assim que ele faz na estrutura da sociedade. Exatamente o que nós estamos vivendo hoje. A inversão de valores. As mulheres assumindo lugares que Deus colocou para os homens permanecerem. O desejo de ter pastoras, presbíteras, se eu posso chamar assim.
São conceitos que são ventilados por Satanás, que usa textos isolados da Bíblia para confundir a mente de muitos e assim seguir o padrão de uma sociedade que é varrida pelo conceito da iniquidade. O pecado entra na história da humanidade. E quando o pecado entra, quando o homem cai, ele e a sua esposa, não apenas ele, mas toda a raça humana, então a inimizade é posta. No verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, o Senhor diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está posto uma distinção. E Deus coloca a linguagem interessante. Eu colocarei inimizade. E veja, a inimizade não é o homem e a mulher, mas a descendência da serpente e a descendência da mulher. Há uma inimizade posta àqueles que seguem a Satanás e àqueles que seguem ao Cordeiro. Aqueles que trilham o caminho do sangue do Cordeiro e aqueles que trilham o caminho da perversidade de Satanás. Está estabelecido aqui a ruptura. A W. Pink, tem uma obra que espero um dia ver traduzido em português, não é? Quando ele é uma obra chamada A Família Cristã, A Teologia da Família. É um livro grosso, são vários autores e um editor pegou as obras de puritanos e colocou em cada tópico, casamento, masculinidade, feminilidade, criação de filhos. Ele colocou um capítulo para cada assunto desse. E ele pegou uma obra de A.W. Pink, especificamente, sobre a questão do casamento misto. E eu queria ler aqui com vocês rapidamente as palavras dele, baseado nessa estrutura da ruptura entre a inimizade posta entre o homem que segue a Deus, e aquele que não segue a Deus, os que seguem a Satanás e os que seguem ao Messias. Ele diz: existem duas famílias nesse mundo: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 10. Está escrito isso lá. Existem duas famílias no mundo: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ele diz: então, se a filha, se uma filha de Deus se casa com um filho do maligno, ela se torna nora de Satanás. E se um filho de Deus se casa com uma filha de Satanás, ele se torna genro de Satanás. Ele diz: tomando um passo desse, ele diz, um infame passo, uma afinidade é formada entre aquele que pertence ao Todo-Poderoso e aquele que pertence ao seu arqui-inimigo. Está posto a base desse relacionamento. Está posto a base desse relacionamento. Se você se relaciona com um jovem que não teme a Deus, e você teme a Deus, você criou uma afinidade com aquele que é arqui-inimigo do seu Deus. Interessante pensarmos dessa forma. Ele diz ainda na sequência da narrativa: linguagem forte. Sim, mas não tão forte. A desonra feita a Cristo por tal união não pode ter linguagem mais forte. Porque essa é a desonra que é feita a Cristo. E aqui a palavra que ele utiliza é impressionante. Nós saímos da terra prometida, ou melhor, do Egito, da escravidão, e estamos rumando para a terra prometida.
E esse é um caminho de sofrimento, de tentações. E você não acrescenta peso à sua roupa, ao seu sapato, para caminhar essa caminhada difícil. Ele diz assim, por isso, como você imagina que você vai crescer espiritualmente nessa caminhada? Se você adicionou um casamento mundano aos seus ombros, e no sofrimento ele não poderá te dar uma palavra de ânimo, caminhe, nós estamos indo para casa. Porque ele não vai para a mesma cidade que você vai. Nas aflições, que não são poucas, você não vai ter o conforto do seu cônjuge, dizendo, vamos buscar o Senhor. A caminhada é dura, mas Ele há de nos socorrer. Você adiciona à sua caminhada alguém que não se importa com seu Deus e com a cidade para onde você vai. Preste bem atenção nessa linguagem, irmãos. Traga à sua memória o que está exposto lá no livro de Levítico, no capítulo 20. Volte comigo, por favor. Eu quero rapidamente voltar para esse texto. Só mostrar para vocês a estrutura desse pecado. Levítico, capítulo 20. O capítulo 20 de Levítico, ele é formado como uma... Vamos dizer assim, é usado mais uma linguagem na exegese que a gente chama de envelope ou inclusio, né? Mas pode ser inclusão ou envelope mesmo. Uma verdade que inicia e termina o texto. E no meio do texto tem um conceito, mas ele é amarrado por princípios que iniciam e terminam. Por exemplo, o capítulo 20, a início do texto ele fala de idolatria. Preste bem atenção. Verso 2, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extinguirei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Mas veja ainda, por favor, no verso 4, verso 6 especificamente, quando alguém se virá para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei no meio do seu povo. A partir daqui, ele fala acerca da fidelidade a Deus e do verso 10, dos pecados associados a essa relação de impureza sexual. Isto é, veja, adultério, homossexualismo, relacionamento com animais, essas estruturas todas, casamento, dentro ainda conhecido como incestos, toda essa estrutura condenada por Deus. Que relação tem isso? Veja como termina o capítulo 20, por favor. O último verso do capítulo 20. Parece que do nada ele retoma a idolatria. Ele diz, quando algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Veja, ele começa falando sobre isso e termina falando sobre isso. E dentro do corpo do texto, ele está falando das impurezas associadas ao relacionamento sexual. Veja que, diretamente, a idolatria está ligada a esse conceito de impureza. Diretamente associada à impureza. Como em Êxodo capítulo 34. O conceito, o pecado do bezerro de ouro, da idolatria, teve como condenação: vocês não devem entregar os seus filhos às filhas dos ímpios. E sabe por quê, irmãos? Acompanhe, é só interessante notar no verso 5 do capítulo 20. Então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos os que
se prostituem após ele. Veja a linguagem: prostituição e a entrega dos filhos a Moloque. Interessante, entregar os seus filhos a Moloque. Que coisa interessante, porque isso aqui é prostituir-se. Quando lá ele diz, não entregue os seus filhos às filhas deles. Não entregue as suas filhas aos filhos deles. Não entregue os seus filhos a Moloque. É a porta mais aberta e escancarada para a prática da idolatria no meio da igreja e do povo de Deus. É o casamento entre pessoas que não temem a Deus. Um teme a Deus e o outro não teme a Deus. Deixa eu marcar esse texto. Traga a memória comigo, por favor, sem precisar abrir. Se você quiser abrir, você pode abrir a Bíblia, em Gênesis 24. Você lembra da história? Abraão chama o seu servo e diz para ele ir buscar uma esposa para o filho. E essa esposa, ela é de onde? Ela é da casa dos pais de Abraão. Me intriga essa história por uma razão simples. A história de Abraão e a terra de Abraão é uma terra de idólatras. Não é verdade? Uma terra de idólatras. Isso é interessante, porque no próprio livro de Josué, no capítulo 24, quando ele vai fazer a promessa, o pacto é renovado ali, ele diz, os nossos pais, o pai de Abraão, eles eram adoradores de falsos deuses. Certamente isso é um fato inequívoco. Mas por que Abraão pede para que o servo vá buscar a esposa do seu filho da sua terra? Mas ele diz, uma coisa eu te peço. Porque o servo diz, veja bem, e se ela não quiser vir, eu posso levá-lo? Ele diz, uma coisa só eu te peço. Se ela não vier, você está desobrigado do seu juramento. Ele não pode ir. Perceba que há aqui um aspecto geográfico interessante, posto desde o princípio da revelação. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia descreve que o Jardim do Éden está localizado no Ocidente e olhando para o Oriente. E é interessante que lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, no verso 16, quando Caim se aparta de Deus, diz o texto, ele foi para o oriente da terra do Éden. Ele se apartou do Senhor. Ele caminhou para fora, para longe do Senhor. O movimento geográfico, veja bem, a geografia, terra, no Antigo Testamento tem um valor redentivo muito forte. Então, quando ele se aparta do jardim para o oriente, isto é, quando ele sai de um lugar para outro, ele está abandonando a sua fé. Esse é um ponto importante. Dessa forma, veja, quando ele diz assim, quando Abraão vai dizer, ele não pode ir, ela tem que vir. Se ela não vier, você está desobrigado, ele não pode ir. Qual é o conceito de fé? Ele não pode se casar com os cananeus, como está descrito em Êxodo no capítulo 34. Mas da terra dos meus pais, você vai buscar a esposa para o meu filho. Por que isso, irmãos? Por uma simples razão. Semita era da tribo, não é, da mesma linhagem dos semitas, mas por uma razão simples além dessa. Porque a esposa do meu filho, ela vai sair da cidade dela e vai para uma cidade que ela não conhece. Ela vai morar na mesma cidade que meu filho vai morar. Veja, qual foi a manifestação da fé de Abraão? Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja, qual é o padrão da fé? Você sai da sua terra e vai para uma terra que você não conhece. Então, quem é a esposa do meu filho? É a mesma que aquela que creu ou que crerá como eu criei.
Os filhos de Abraão são os da fé. Isto é, são os que saem da sua terra, da sua parentela e marcham para uma cidade que não sabe onde é, mas foi prometido a eles uma cidade. Mas uma coisa eu te peço, ele não volta para lá. Porque essa é a expressão da apostasia e do pecado. Ele não volta para lá. Interessante aqui o jovem ou servo de Abraão, aqui usando a interpretação de Thomas Boston nesse texto, ele diz que ele é um pregador. E assim é o pastor. O pastor é como aquele servo de Moisés, servo de Abraão, que chega na cidade dos ímpios e diz assim: eu tenho um Senhor que é riquíssimo, que é poderoso, que tem joias. E ele só tem um filho. E ele é herdeiro de tudo que ele tem. Você quer casar com ele? Você quer casar com ele? Ela disse: eu quero. Eu nunca vi o rosto dele. Eu nunca vi a face dele. Mas eu quero. Eu creio nas tuas palavras. Ele mostra apenas alguns sinais. Ela dá umas joias para ela. A riqueza, o irmão dela era um teólogo da prosperidade, amou a riqueza e só quis saber da riqueza de Deus. Ela quis o filho do Senhor. Ela disse: eu quero o filho desse Senhor. Ele disse: esse é o papel do pregador. Falar de Cristo dizendo: eu tenho um Senhor que é o Criador do universo, o Senhor de toda a terra. E ele só tem um filho. Ele quer fazer de você a sua esposa. O meu filho, casará com uma mulher que viverá com ele na mesma cidade, para sempre. Esse é o filho. Essa é a esposa do meu filho. Eu tento dizer isso aos meus filhos. Eu tenho um filho de 18 anos, filho de 14 e uma de 7, uma menina. Eu tenho que dizer isso para eles. Várias coisas, né? Eu não sei se vocês vão ser advogados, médicos, gari. Eu não me importo muito com isso. A única coisa que eu me importo é que vocês sejam tementes a Deus. É a única coisa que eu quero na minha vida, isso. E que vocês constituam famílias. E por isso eu oro constantemente pela esposa do meu filho, que eu não sei quem é, e pelo marido da minha filha, que eu não sei quem é. Senhor, concede um marido para minha filha que ame ao Senhor de todo o coração. Porque eles precisam constituir família com aqueles com que eles viverão por toda a eternidade, adorando ao seu único marido, Jesus Cristo, o Filho do Senhor Altíssimo. Interessante notar com esse tipo de estrutura, porque quando você pega o livro de Ruth, sem precisar abrir, mas um livro muito conhecido, traga à sua memória esse texto também. Veja que o princípio é o mesmo. O que acontece com Ruth? O marido, Elimeleque, Noemi, esposa, Maalom, Quiliom, os filhos, saem em busca de sustento.
Estão passando fome em Belém. E vão então em busca de alimento. Chegam ali, eles se encontram com a morte, o marido morre. Os filhos se casam com duas mulheres moabitas. Veja, lembra de Moloque? Lembra que Moloque, irmãos, é da história de Amon e Moabe. Eles nascem do mesmo princípio. Relação incestuosa entre Ló e as suas filhas. A história mostra que Moloque procede dessa narrativa. Eles entregam seus filhos a Moloque. Lá, eles se casam, mas eles certamente ouviram, porque eles ouviram falar da fé. Eles ouviram falar da salvação. E isso é claro porque Ruth, quando ouve a sua sogra dizer a ela, ora, volte, você não vai esperar até eu ter outro filho. Então ela conhecia a lei. Mas a tentação foi grande. Quando ela parte, Noemi disse, minhas filhas, voltem. Vocês precisam ser felizes na casa dos seus maridos. Veja, a linguagem interessante. Vocês têm que ser felizes lá. Diz o texto que Orfa disse, eu vou. E o comentarista, ou Noemi, ou mesmo o autor, provavelmente Samuel, diz assim, ela voltou para os seus deuses e para o seu povo. Ela sai da terra para a terra de Jerusalém. No meio do caminho, ela volta. E ela diz, ela voltou para os seus deuses. Ela preferiu o marido do que ao Senhor. Ruth diz o texto, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Ela já tinha casado. Ela aceitou servir ao Senhor, ao Filho do Senhor. E ela sai. Interessante que ainda Thomas Boston, em outro momento do comentário dele do Breve Catecismo, ele diz assim, Orfa escolheu um marido e ela voltou aos seus deuses. Ruth escolheu a Deus e Deus deu a ela um marido que é o Redentor e um filho de onde vem a linhagem do Salvador. O livro de Ruth termina com o nome Davi. A última palavra de Ruth, do livro de Ruth, é Davi. O livro de Ruth começa no tempo que julgavam juízes. O último verso de Juízes, que é o livro que imediatamente antecede Ruth, termina dizendo, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E o livro termina com o nome do rei, que é Davi. A história do rei Davi surge de uma moça que preferiu sair da sua terra e ir para uma terra que ela não conhecia, assim como o pai Abraão, e assim como a esposa de Isaac. Essa é a marca do povo de Deus da antiga aliança. E essa é a marca dos que caminham para a terra prometida. Ora, nesse tipo de linguagem, então, está posto que essa é a tentação que nós sofreremos nessa caminhada, trazer para dentro do povo de Deus pessoas que não temem ao Senhor, que não conhecem ao Senhor, e eles serão carga para que nós possamos carregar sofrimento para a nossa vida. Casamento misto, irmãos, é sim idolatria, porque no final das contas, estou dizendo, eu prefiro o amor de um homem ou de uma mulher do que o amor do Filho do meu Senhor. É sim idolatria. E o que produz idolatria?
Os nossos filhos crescerão com o conceito. Nós podemos nos relacionar com o mundo dessa forma. A igreja vai sendo secularizada a ponto de não sabermos mais a diferença daqueles que caminham para o céu e daqueles que vão passar a eternidade no inferno. O culto se torna idólatra. Tanta coisa mundana, tantos valores secularizados dentro da adoração. A glória do Senhor é transformada, o culto é transformado, a família é destruída. Toda a estrutura do povo de Deus sofre o abalo, porque nós negociamos com aquilo que não se pode negociar. Alguém chega a dizer assim, mas pastor, eu me relacionei com uma moça que não era crente. Nós nos casamos e ela se converteu e hoje é uma bênção. Esse argumento ele é falho por várias razões. Primeiro, você não devia agora dizer que esse é o padrão de Deus e usar o seu exemplo como padrão para as pessoas. É como se eu dissesse assim, eu assaltei um banco, fui preso, passei 10 anos na cadeia. Lá alguém pregou o evangelho para mim e eu fui salvo. Então, assaltar um banco é uma bênção. Então, roubar um banco é uma grande bênção, porque deu certo para mim. Não confunda uma coisa com a misericórdia de Deus. A igreja, ela não é regida por decretos. Ela é regida pela lei revelada de Deus. Você não diz, nunca alguém vai roubar um banco dizendo, Senhor, eu sei que essa é a tua vontade. E eu vou roubar porque a tua lei manda. E eu sei que no final eu vou ser salvo. Você não é regido pela providência divina, no sentido de que você age pensando nisso. A providência divina, ela é secreta. Nós somos regidos pela lei. E a lei nos ordena que nós não devemos constituir casamento com pessoas que não temem a Deus. Nós somos regidos pela lei que foi revelada ao homem. A lei diz, não furtarás, então eu não vou roubar um banco pensando que eu vou ser salvo, porque a lei manda não furtar. Alguém pode furtar e ser salvo realmente, mas ele quebrou a lei de Deus, ele vai pagar por isso, ele tem de se arrepender dos seus pecados. Da mesma forma você, se você se casou com uma pessoa que não teme a Deus, e Deus foi misericordioso com você, você deve pedir perdão a Deus por tua infidelidade ao Senhor. E clamar e exaltá-lo pela misericórdia, porque mesmo você roubando um banco, Ele te salvou na cadeia. Ele foi piedoso para contigo, misericordioso para contigo. Certamente as Escrituras vão nos conduzir para conceitos muito fortes sobre isso. E eu quero ainda citar as palavras de A.W. Pink. Ele diz assim, mesmo que seja atrativo à carne, relacionar-se com alguém que não conhece a Deus, lembre-se do que você está fazendo, dizer. Ele diz, você é a justiça de Deus. Mas o descrente, ele é a injustiça. Você é a luz do mundo, você é a luz no Senhor. Eles são
trevas. Você foi tirado do reino das trevas e trazido ao reino do Filho do seu amor. Os incrédulos estão debaixo do poder de Belial. Você é filho da paz. Os incrédulos são filhos da ira. Por isso, irmãos, nós devemos nos apartar das coisas impuras, senão o Senhor não nos receberá. Você sabe, como um homem de Deus e mulher de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, como é difícil viver para a glória de Deus como um casamento, criar filhos para a glória de Deus. Como é difícil, você sabe disso. Você imagina alguém que conduz você para o outro lado. As trevas vão dizer, os nossos filhos precisam no domingo ir ao parque, ao cinema e ao shopping. E você vai dizer, nós precisamos ir à casa do Senhor. Para onde os seus filhos vão? E eu encerro dizendo as palavras do texto de Levítico 20. Não entregue os seus filhos a Moloque. Deus punirá os pais que entregarem os seus filhos a Moloque. Não entregue os seus filhos aos ímpios, porque Deus punirá os pais que entregarem os seus filhos aos ímpios. Entregue os seus filhos ao Senhor. Escute a voz de Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos. Deles é o reino dos céus. Não os impeçais. Deixem que eles cheguem a mim. Você faz isso quando você não entrega o seu filho como ao batismo, na infância. Quando você não caminha com seus filhos à casa do Senhor para adorá-lo. Quando você não lê a Bíblia com eles em casa. Quando você não faz o culto doméstico. E quando você deixa a televisão ser a mestra dos seus filhos. Não os impeçais. Deixem que os filhos venham ao Senhor. Quem é a esposa do seu filho? A esposa do meu filho é aquela que morará com ele na mesma cidade. E caminham juntos para a mesma cidade. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós reconhecemos a nossa miséria e fraqueza, incapacidade, infidelidade, Senhor. E clamamos ao Senhor a Tua misericórdia sobre nós e sobre a nossa casa. Sobre os nossos filhos, Senhor. Inclina o coração dos nossos filhos a Ti, ó Deus. Coloca no coração deles o temor do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a educar a nossa casa para que a nossa família busque viver para o Senhor todo o tempo.
Abençoe os casamentos, ó Deus, aqueles que começaram errado, um casamento misto, ó Deus. Pai Santo, tenha misericórdia dessas famílias. Traga conversão genuína e verdadeira a essa casa. Apieda-te desses, ó Deus, porque certamente o sofrimento é grande para aqueles que se apartam da Tua presença. Que o Senhor tenha piedade da nossa casa, da nossa família e da Tua igreja. Ajuda-nos a vivermos para a Tua glória, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.